É necessário sempre, até mesmo no inglês informal, incluir essas palavrinhas no começo de uma pergunta. E a resposta é 99% do tempo, sim. Peraí, not exactly. E aí galera, tudo bom? Sou eu, o Gavin, e eu já fiz um vídeo sobre como montar perguntas no inglês. É um vídeo ótimo, por favor dá uma olhada, mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais no assunto. É porque naquele vídeo eu falei, por favor, usem o do, o does, o did, o auxiliary verb no começo de perguntas. Não esqueça! Mas aí eu recebi vários comentários de vocês, tipo, pô, Gavin, não tava assistindo um filme americano e todo mundo tava esquecendo de do. Todo mundo não tava usando o did, o does. O que tá acontecendo? Você me ensinou de errado? Então, um resumo rápido. Vamos escrever 3 frases. Does she speak English? Does he need a towel? And do they like it? Todas essas 3 frases em português seriam: ela fala inglês? Ele precisa de uma toalha? Eles gostam? Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre como a gente precisa desses verbos auxiliares para sinalizar que o que segue é uma pergunta. Então o conjugation table fica assim, né? Do I, do you, does he, she, it, that, e aí do para o resto. E eu falei naquele vídeo que você 99% do tempo precisa de usar esse does, do em perguntas assim. E eu também falei que a única instância quando você não precisa de usar é quando seja uma pergunta retórica, quando você já sabe a resposta. Que muitas vezes são perguntas de surpresa. Por exemplo, você não sabia que a sua amiga falava inglês tão bem e você pergunta de surpresa, she speaks English? I had no idea! Pode acontecer nas outras 2 frases também. Surpresa. He needs a towel? Prestem atenção a S aqui de novo, conjugado certo. Você não estava esperando que ele ia precisar de uma toalha mesmo. He needs a towel? They like it? Que surpresa, eu não estava esperando que eles iam gostar. E agora você não precisa do S porque é they like, conjugado no presente simples, né? E aí eu falei, além disso, não se usa. Se isso foi errado, para falar a verdade, eu não falei a verdade inteira. O que vocês estavam percebendo nos filmes, nas séries, quando eles esqueceram de do, foi o seguinte. Eu vou escrever essas frases de novo, como ficaram. Então, does she speak English? Does he need a towel? Do they like it? Realmente dá para tirar esse does e do sem ser perguntas de surpresa, perguntas retóricas. Só que eu tava com um pouco de receio de ensinar para vocês, porque na minha experiência com os meus parceiros de conversação em português, muito brasileiro esquece de fazer as 2 coisas seguintes quando tirarem esses verbos auxiliares. Primeiro, é um pouco interessante porque agora a gente não precisa de conjugar esses verbos de novo. Então, brasileiro esquece de esquecer de conjugar o verbo no presente simples, né? Então, realmente fica she speak English, he need a towel, they like it. E isso tá ok, isso tá ótimo. Mas a verdade é que eu não ensinei a verdade por causa dessa segunda razão. A razão principal que muito brasileiro erra nisso. E tem a ver com a entonação. A gente tem falado muito sobre entonação no canal recentemente, né? Eu vou tentar descrever. No português, a pergunta fica: ela fala inglês? Com essa entonação, né? Ela fala inglês? Porque é por causa da entonação no português que vocês vão saber que é uma pergunta e não uma afirmação, uma frase simples, né? Ela fala inglês. Ela fala inglês, enquanto no inglês, por causa dos nossos verbos auxiliares, a gente não precisa tanto da entonação. E normalmente essa pergunta, does she speak English? Fica assim na entonação. Does she speak English? Com essa quedinha, né? Esse dip na entonação. E aí quase chega ao mesmo nível, à mesma entonação quanto o começo da frase, da pergunta, mas não chega lá. Tipo, o does sempre com a entonação mais alta. E aí assim, does she speak English? Mas quando tirar o
does, a entonação permanece. Então a gente começa a pergunta quase já baixando a entonação. She speak English? She speak English? Uma pergunta simples. E é isso que vocês estavam ouvindo no pop culture, nos filmes, séries, rádio. E o problema é quando o brasileiro tenta trazer essa entonação de português para inglês, fica muito estranho. Só é tão estranho que a gente nem percebe o sentido, o que você quer dizer. É uma entonação tão fixa na cabeça dos meus parceiros de conversação falando she speak English? Ou tipo as outras frases, né? Em português com entonação portuguesa, he need a towel? They like it? You like it? Não, a gente precisa dessa entonação no inglês para não soar engraçado assim. She speak English? He need a towel? They like it? E eu vou tentar falar mais rápido para vocês numa situação normal. Hey, I think that woman over there is from Brazil. Oh, she's from Brazil? She speak English? Vocês ouviram isso? She speak English? Mais uma. Yeah, he said he's gonna take a shower now. Okay, sounds good. He need a towel? He need a towel. Também devo mencionar que dá para fazer exatamente isso no passado com o verbo auxiliar did. Então, em vez de do, does, você coloca did, que é a mesma coisa para todos os casos, né? Então, did she speak English? Pode se tornar she speak English, e depende do contexto, a pessoa vai saber que você estava falando sobre um evento no passado. Did he need a towel? Torna-se he need a towel no passado. They like it? Também pode significar did they like it no passado. E agora vou montar umas frases com you, porque alguma coisa especial acontece aqui. Tipo com frases do you. Lembra que a conjugação de do é do you. Do you want a piece? Talvez falando de um pedaço de pizza ou de bolo. Do you need some money? Então, quando vocês ouvem que o do tá tirado, fica you want a piece? Ah, e com a mesma entonação, né? Do you want a piece? Assim. Coisa legal que acontece com you é que a gente pode tirar não somente o do, tipo you want a piece, mas também o you aqui, porque é implícito que você tá falando com o seu amigo, seu parente, sei lá, outra pessoa, cara a cara. Então, want a piece? Want a piece? Você tá servido? Want a piece? E não pode ficar tipo want a piece? Want a piece? Eu não sei. O sotaque brasileiro é misterioso. Eu sempre falo isso e acho que tem muito a ver com a entonação. Tanto a entonação quanto a pronúncia, né? Então, tenta lembrar disso. Want a piece? E melhor disso, tenta perceber primeiro nos filmes, nas séries. Você vai pegar. E aí, want a piece? Need some money? Fica muito curtas mesmo. E é por causa disso também que a gente tem duas frases que ficam talvez um pouco estranhas quando você vê pela primeira vez. No inglês, para falar tipo combinado, beleza, a gente fala sounds good. Sounds good. Mas para perguntar para o seu amigo, por exemplo, você pergunta sound good? Sound good? Tipo, let's go to the baseball game today. Sound good? E não é sounds good. Você sabe por quê? Porque é uma versão encurtada da pergunta inteira, que é does that sound good? Does that sound good? E aí, tipo, é o objeto implícito e dá para encurtar, para formar somente sound good com essa entonação. Mesma coisa com make sense. Faz sentido? É uma versão encurtada de does that make sense? Por causa disso que a pergunta fica make sense sem o S, não é makes sense. Makes sense? E a resposta? Makes sense. Makes sense. And I hope that makes sense for you. Espero que faça sentido para você. E como mencionei, é para pegar e perceber isso quando assistir filmes, escutar rádio. Mas a única forma de você ter prática nisso na vida real é com parceiro de conversação. Ou é com prática no país. E sem conseguir viajar para um país no instante. Tem muita opção na internet e uma das minhas favoritas que eu uso com frequência é o site iTalki, onde você pode arrumar um parceiro de conversação, um professor particular
para muito pouco dinheiro. Por exemplo, eu estou aprendendo tcheco, e vocabulário, entonação, e normalmente custa a partir de $10 por hora de conversa. Vou colocar na descrição um código para você ganhar uma aula de graça quando você experimentar esse recurso fantástico. Coisa mais legal é que essas pessoas, toda a comunidade lá, entende como é ser iniciante numa língua estrangeira. Então dá para pagar mico, dá para perder o receio. E para encerrar o vídeo, eu vou mostrar um clipe de uma das minhas conversas em tcheco. E esse professor, esse parceiro de conversação, na verdade fala português e assiste o meu canal. E aí ele tinha a mesma dúvida sobre esse tirar o does ou do no começo das perguntas. Bora lá. Čím já jsem vlastně dostal se do nějakého konfliktu, protože já jsem to v těch filmech nevídal. Víš, jako v těch filmech to prostě běží nějak jinak, nebo je to nějaký zvláštní, mi to přijde. Jo. Ale věřím tobě. Taky chci vidět ta frázi, jak byla, že? Jo, přesně tak. Protože čas od času nepotřebuje ale... So, that's all for now. Sound good? Make sense? Good. Přísahám, že to je... Že se to musí použít. Že je zapotřebí. Už znáš tolik slov, prostě, to je neskutečné. Protože studuju každý den.